38 a 13:2. E você pode participar, tá bom? Você pode participar, você pode contribuir, você pode perguntar, e a gente trabalhará junto em escola dominical. Eu vou ler os versículos 38, 39 e 40, a igreja 41, 42, 43 e 44, e depois todos nós juntos, os versículos 1 e 2 do capítulo 13. Então eu acho que, se eu não estou equivocado, acho que quando a igreja lê forte, dá para ouvi-la na transmissão, não é isso? A igreja lendo bem forte, dá para ouvir lá, embora assim um pouquinho mais baixo, mas dá para ouvir. Então não é necessário colocar um microfone para a igreja, para alguns da igreja, mas dá para ouvir lá também. Então eu lerei os versículos 38, 39 e 40, vocês, a igreja, 41 a 44, depois todos juntos, 1 e 2 do 13. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e para os justificar fazem longas orações. Eles sofrerão juízo muito severo, mais severo. Vamos continuar? Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Senhor, ajuda-nos e que haja em nosso coração um mover do Senhor tão intenso que saiamos daqui nova criatura ou renovada, que já fomos novamente criados. Nós oramos porque só o Senhor pode fazer isso em nome de Jesus. Amém. Nosso tema de hoje, você sugeriria qual tema? Nós poderíamos ter aqui vários temas, né? Mas eu quero falar hoje sobre algo que tem me preocupado bastante na vida da igreja já há muitos anos. Eu quero falar sobre a vida interpretada de cima. A vida interpretada de cima. Com muita tristeza, vemos como o modo como as pessoas avaliam as situações. Nós não conseguimos ver além do exterior, do físico, e ainda assim, mesmo olhando de fora e só aquilo que vemos, ainda vemos com imperfeição, vemos ainda com limitação. Avaliamos os crentes e somos avaliados por eles de acordo com a nossa habilidade apresentada e destacada em relatórios, conteúdo numéricos. Quanto maiores os números, mais conhecido na sociedade, quanto mais títulos obtidos, mais aplaudidos somos, aprovados somos e seguidos somos. Isso é muito triste, isso é muito triste. E eu faço aqui menção de algo muito comum hoje, e isso me entristece profundamente. Se nós tivermos de falar sobre o tema oração, ao invés de escolhermos uma pessoa de oração, damos preferência a uma pessoa que tem uma formação acadêmica profissional superior. E pior, anunciamos: estará conosco hoje o fulano de tal,
psicólogo, ou médico, ou advogado. Nós não estamos falando aqui de direito, nós não estamos falando aqui de comportamento mental, nós estamos falando aqui da palavra de Deus. Então o que tem que ser primado aqui é vida com Deus. A igreja vê as coisas de forma equivocada, de forma errada. Às vezes nós pedimos alguém para pregar, alguém que tem um título ou que tem uma boa oratória. Esquecemos que quem deve realmente exercer a liderança de algo espiritual é quem é espiritual. Eu já presenciei e já fiz também sermões até bons e presenciei homileticamente corretos, até hermeneuticamente corretos. Homileticamente correto é aquele que é a arte de pregar, né? E hermenêutica é a arte de interpretar, mas vazio, porque o preletor estava vazio do Senhor. E já preguei também sermão que eu me sinto vazio. Então não estou acusando o A, B ou C, estou dizendo que isso pode acontecer, mas nós precisamos olhar a vida de forma diferente. Deixa eu fazer menção novamente aqui, tenho falado algumas vezes, isso tem me preocupado imensamente, sei que estamos em outro tempo, sei que hoje a correria, mas irmãos, nós temos no passado homens de verdade que aprenderam, ou pelo menos desenvolveram a leitura na palavra de Deus, mas eram quase mestres na palavra de Deus. Conhecedores da palavra de Deus, não leram livros, mas liam a palavra de Deus, não leram livros, mas liam os livros da palavra de Deus, sabiam o Antigo Testamento, sabiam o Novo Testamento, é claro, com limitação, sim, mas eram homens que estudavam a Bíblia Sagrada, que assumiam a sua casa, que sentavam-se com a sua família. Não só ele tinha o momento dele, mas ele tinha também o momento com a família, e crescia, e conhecia a palavra de Deus. Aí volto a dizer, lógico que havia um tempo diferente, que trabalhava-se de dia, e à noite você tinha toda para você e para sua família. Hoje trabalha-se muito mais, sei disso, mas isso não pode servir de desculpa para não termos o conhecimento da palavra de Deus. E o que vai caracterizar a nossa vida é justamente aquilo que somos. Por isso estou propondo a vida interpretada de cima, para nós vermos a diferença entre a nossa visão como igreja e a visão de Deus da igreja. O texto lido nos apresenta 3 momentos distintos, porém seguidos, que contêm lições preciosíssimas, corretivas para a vida do crente. O assunto aqui, o tema aqui, Marcos parece que faz questão de enfatizar isto. É um só, é tratar um só, é ensinar uma coisa só. Vamos para o primeiro texto? Versículos 38 a 40, a religiosidade pode ser bonita, mas nem sempre é aprovada por Deus. O que está em foco nesses versículos 38 a 40 que nós lemos, é uma preocupação, é um ensino de Jesus sobre a hipocrisia religiosa. E é isso que muitas vezes nós não conseguimos detectar. A palavra básica aqui é a ordenança: guardai-vos dos escribas. Sejam críticos, avaliem, comparem com a Bíblia e comparem com a vida. Então você compara a pregação com a Bíblia, compara a pregação com a vida. O que ele está dizendo? Quem eram os escribas? Quem eram os escribas? Eles ficavam copiando, né? Reescrevendo. Então, automaticamente, eles tinham muito conhecimento intelectual da lei, porque eles escreviam, reescreviam, copiavam e copiavam a lei. E há uma coisa muito bonita neles, isso aí você tem que saber, era o respeito, o temor por Deus no contexto de nome e tudo mais.
Mas alguns, e talvez até a maioria, tinha alguns problemas gravíssimos. E Jesus os destaca aqui para apontar algo que é a premissa, que é a essencial. Vamos destacar aqui, ele diz, tenham cuidado dos escribas. O próprio Deus já havia falado para Samuel que ele vê diferente dos homens. 1 Samuel 16, 6 e 7. Por gentileza. Acho que vai ser projetado aqui, né? 1 Samuel 16, 6 e 7. Vamos ler juntos? Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Espera um pouquinho, isso, pode deixar e depois a gente lê. O que acontece? Samuel foi chamado para ungir o rei, o novo rei. E quando ele chega lá, os filhos de Jessé entram e ele avalia Eliabe, o homem forte, possivelmente alto, de boa aparência, e automaticamente diz: opa, só que Deus deu o pensamento, né? É esse, já está aqui. Olha só o versículo 7, vamos ler juntos? Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Isso já é suficiente para a gente parar e começar a olhar a vida espiritual de forma diferente, a vida da igreja de forma diferente. O Senhor vê o coração. Eu estava ouvindo um pregador, eu não me lembro agora o nome dele, não vou me lembrar mesmo, e ele dizia o seguinte: vocês olham para mim, que estou acostumado a fazer conferências, e me ver como alguém, e talvez me dê uma nota 1000. E olha para aquele que está lá, nem conhecido é, mas que está lá numa congregaçãozinha de 10 pessoas, e lá ele vai receber uma nota 10. E aí você pega uma etiqueta, escreve 1000 e prega no meu paletó. E pega o 10 e coloca no paletozinho lá, daquele lá que nem paletó tem. Aí Deus pega e faz o seguinte: não, o 1000 é para ele e o 10 é para cá. Nós somos seguidores de homens, e às vezes de homens carnais, de homens que, quando eu falo carnal, não estou falando de pecaminosidade, eu estou falando de homens que detêm conhecimento intelectual. Existem homens que não têm tanto conhecimento intelectual, mas que são verdadeiros homens ou mulheres realmente de Deus, de oração, de estudo da palavra, de temor, de piedade. É isso que ele está dizendo aqui sobre a questão do perigo da hipocrisia. Esses escribas citados por Jesus, ele está no templo, ele está sentado e vendo tudo ali, ele começa agora a ensinar e ele diz: guardai-vos, tenham cuidados desses homens. Olha só, primeiro há algo relacionado ao desejo do coração. Não está relacionado nem a veste, nem o lugar na sinagoga, nem o lugar na festa. Mas está relacionado ao desejo que esses homens têm para serem vistos. Vamos voltar ao texto aí? E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos os escribas que gostam de andar com vestes talares, vestes propícias ao religioso, talvez ao sacerdote. Opa, eu estou pronto para atender qualquer um. Olha para mim, a minha roupa diferenciada. Olha para mim, a túnica que eu estou usando é sacerdotal. Então estou aqui, olha para mim a diferença. E já percebeu como que o ser humano é? Eu estou dizendo porque é o seguinte: quando você veste aquela camisa que fica mais guardada, você guarda para alguma ocasião especial, e você chega em algum lugar, ou a sua roupa, aí todo mundo dá uma olhada assim,
chama a atenção porque o homem gosta de ver o exterior. E eles gostavam disto. Eles ansiavam por isso. Esse é o problema. Não só serem vistos como os homens de ponta, com as suas vestes, mas também eles diz que eles gostavam das saudações nas praças. E não é uma saudação. É sempre piada de pastor, tá? Não tem graça, nunca tem, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Não é a saudação da praça de, ô presbítero daí, tudo bem com você? Não, não é isso. Era uma saudação de que, está aqui o pastor fulano, o presbítero daí. Gente, quem está aqui? Vamos lá, vamos correr. Eu sou um ET. Neste mundo eu sou um ET. Respeito a todos os demais que pensam diferente. Posso não concordar, mas respeito. Mas você não me verá correr atrás de Paulo César do Logos, de Ana Paula Diante do Trono, de Roberto Carlos, governador, presidente, prefeito, jogador de futebol, o Neymar. Eu não estou nem aí para Neymar. Ele está ali, é problema dele. Eu não irei a 100 metros para ver um homem pedir autógrafo. Eu pedir autógrafo, não vou mesmo. Eu quero tirar uma foto. Você não vai ver minha foto com famosos. Se eles quiserem tirar comigo, aí eu até me humilho e falo, não, pode tirar. Né? Agora, eu sair atrás, não. É esse tipo de coisa que eles queriam. Deixa eu tirar uma foto com você, deixa. Eles, aí tirava a foto. Eu quero. É essa saudação na praça, esse reconhecimento que eles queriam. Veja bem, não é ser reconhecido. Se tem uma coisa que eu gosto num pastor da IPB, é que ele é muito bem conhecido e ele é humilde bastante para, quando as pessoas pedem para tirar foto com ele, ele atende a todas as pessoas. O não querer também, para mim, é falta de educação. Quando ele sabe separar isto, ele está fazendo porque alguém lhe pediu e não por uma idolatria, bênção. Mas eu não irei até ele. Eu tenho alguns amigos particulares, que vocês sabem, né, que é amigo da igreja também aqui, americanos, né, que eles não me conhecem, não nos conhecem, mas nós somos amigos deles. Também não irei posso ir pela mensagem, pela pregação. Mas não por ele. Não tirarei foto com ele e nunca, volto a dizer, a não ser que ele queira tirar foto comigo. Que nunca vai acontecer, é lógico. Tá bom? Mas o que eu quero dizer é justamente isso. Há uma carência, e é isso que eles queriam. Por favor, quanto mais pessoas querendo tirar foto comigo, querer minha assinatura, é esse tipo de saudação que Jesus está falando nas praças. Das primeiras cadeiras nas sinagogas, lugar de autoridade, de direito. A Cidinha está perguntando aqui se o constante contato com a palavra não tirou a sensibilidade e aguçou então esses sentidos, né? Claro, pode ser um instrumento, mas a questão é a mesma natureza que não havia se convertido, né? Ele vai falar aqui depois no final sobre isto. Não havia ainda conversão, eles não eram convertidos de verdade. Agora, é um perigo sim. Às vezes nós falamos de coisas tão grandes aqui na igreja que não causa mais alegria na gente. Que em outros casos, eu fui pregar numa igreja não tradicional e o moço pediu que eu pregasse mais de 1h30
E durante todo o tempo em que eu estava falando, porque ele solicitou que não terminasse antes de, a igreja toda estava parada e comendo a palavra de Deus. Não era por mim, era pela palavra. E às vezes nós não amamos mais sentar juntos e ouvir a palavra de Deus. Acostumamos, corre-se esse risco. Mas no caso deles era pior ainda, eles não eram nem convertidos, vamos ver aqui a pouco. Eles queriam lugares de posição, exaltação, de grandeza, religiosidade. Era olhar e dizer, aquele ali é crente toda a vida. Aquele ali, olha como é que ele conhece tudo, olha como é que ele sabe tudo. E aí então, tem mais ainda, olha só, não só de assentar-se nos primeiros lugares nas sinagogas, mas também nos lugares de banquetes. Era aquele convidado de honra, convidado de honra. A primeira vez que eu estive aqui para a gente trabalhar na Rua da Alegria, quem mais me chamou a atenção em todo o trabalho foi o João. É irmão de Somário ou cunhado de Somário? Cunhado de Somário. O tanto que aquele homem se envolveu e trabalhou junto com a gente. Ele não era ninguém de destaque social. É isso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Aí o cara vai lá, prega 40 minutos e vai embora. Aquele, e às vezes aquele outro que carregou tudo, que fez, não é visto. Aqui eles queriam sentar, olha, convidado de honra, está chegando, abre as cortinas, usa escribas. E aí eles entravam, né? É mais ou menos isso que eles queriam. E não é o problema não está em ser convidado para o primeiro lugar no banquete, não está em se assentar mais à frente na sinagoga, não está na saudação na praça, não está na veste, mas está no querer isto, desejar isto. Isto me dá uma lição inversa. Não é aquilo que eu faço para o Senhor, mas é a motivação daquilo que eu faço para o Senhor. A gente vai tratar isso daqui a pouquinho também. Agora, preste atenção, porque a questão aqui não é ponto positivo. Ele está dizendo assim, guardai-vos deles, não os imiteis, tenha cuidado, não são referência para oração, não são referência para seguir como líder religioso. Olha só o que ele diz no versículo 40, depois de falar sobre tudo que eles desejavam, o que ele diz? Vamos ler? Os quais devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. Pare aqui. Aqui nós temos algo muito interessante. Possivelmente não há uma explicação e há muitas possibilidades. E uma das possibilidades é que eles ajudavam nos inventários das viúvas. E aí então eles pegavam e incentivavam uma doação gorda daquela herança para o templo, que eles iriam ser beneficiados. Outros acham que eles até cobravam alguma taxa. Não importa, o que Jesus está dizendo é que eles extorquiam as viúvas. Extorquiam as viúvas. E quando eu falo dessa questão de extorquir, quando a pessoa está... Isso é crime. Só que isso era realizado pela liderança da igreja. E como eles faziam para compensar isso? Para camuflar isso, longas orações. Me perguntaram há poucos dias, pastor, o que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar. Oh, que bom, graças a Deus, eu também preciso, vamos melhorar juntos. Como que eu faço? Ora, leitura, não tem segredo. Leitura da palavra com meditação, oração, cânticos espirituais e congregação. Efésios 5, 18 em diante. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, cantando hinos e cânticos espirituais, ações de graças e relacionamento. Sujeitando-vos uns aos outros. O que é sujeitar-se?
abaixo, servindo ao. Olha, é por isso que eu continuo assim, de certa forma, com certas complicações, porque enquanto a psicologia fala sobre a grandeza e importância sua, o Evangelho fala da sua pequenez. Enquanto a psicologia diz que você não precisa rebaixar para ninguém, a Bíblia diz: sujeitai-vos uns aos outros. A diferença está no foco. A psicologia diz: a bondade está em você. O aconselhamento cristão diz: a bondade está em Jesus, em Deus. Essa é a diferença. É triste olhar quando as pessoas, até mesmo crentes, preferem o aconselhamento com o psicólogo do que com o pastor. Não que você não possa procurar um psicólogo cristão, mas mesmo assim tenha filtros bíblicos para esse atendimento. Eles faziam longas orações, e aí a pessoa perguntou: pastor, mas como é que eu vou orar? Ele está acostumado a ver as orações nossas no culto público, que você usa palavras não mais rebuscadas, mas termos que são orações direcionadas. É diferente da sua oração dentro de casa, do seu quarto. Por exemplo, ore aqui por isso, então você vai orar por isso. Vamos agora ter um momento de adoração, oração de adoração. Então você vai fazer uma oração de adoração. Agora, na sua casa, você vai falar o quê? Você vai falar com o Senhor sobre a sua dor, sobre a sua tristeza, sobre a sua alegria. Aí você volta, fala sobre o outro problema e você vai conversando com o Senhor. E essa pessoa estava preocupada justamente com isso, porque acostumamos com longas orações e bonitas orações, que diz: esse aí ora de verdade, olha só como é que ele ora bonito. E Jesus está dizendo: não é a oração bonita, é a oração do coração. De que forma que Jesus ensinou isso em outro lugar? Quem se lembra? Oi? A oração do Pai Nosso, mas tem uma outra oração também, que ele fez uma distinção sobre a questão da aprovação da oração, ou do orador. Quem se lembra? Os dois homens: Senhor, muito obrigado, porque eu sou dizimista, porque eu dou oferta, eu estou na igreja domingo que vem às 6 horas da manhã louvando ao Senhor. Não sou como a Natália que não está vindo na quarta-feira. Quero nem saber por quê. Ela chega quase 8 horas da noite em casa, então não fica difícil. Mas eu não quero saber. Eu estou dizendo: não sou como o Odair que ficou aí 20 dias sem vir na igreja. Não sei por quê, mas falo isso. Ele ficou por razão do procedimento. Então, eu sou superior. Está vendo para mim? Você olha para mim, Senhor. Eu sou superior. E isto para com as pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não é um orador aqui na igreja, nos dias da reunião de oração, você não é apto para liderar nada fora daqui. Nunca ninguém, ou Deus nunca chamará ninguém para a obra missionária, se este homem da obra missionária não for eficiente na igreja. Deus não chamou na igreja de Antioquia aquele que não ia lá, só ia uma vez, que sumia, que tinha que estar aparecendo. Deus chamou aquele que estava na frente, que era Saulo, que era Barnabé, juntamente com a equipe. É aquele que não pode sair da igreja que Deus chama para a obra missionária. Não adianta você pensar que você é bom, você não é bom. Eu não sou bom. Então envolva-se na igreja local. Eu ouvi isso de um missionário. Primeira coisa, preocupe-se com a sua família. Eduque a sua família. Cuide da sua família. Financeiramente, depois você cuida da igreja. Porque se você não for um dizimista, se você não for ofertante na igreja, você não está apto para ser um ofertante missionário. Ele disse isso e ele é um missionário. Então ele tem autoridade para falar. Eu talvez você falaria: mas porque você é pastor, está na igreja. E outra coisa também, deixa eu corrigir uma coisa para vocês aqui. O que eu tenho percebido é que há uma elevação do missionário e uma diminuição dos pastores. Como se o pastor fosse qualquer coisa. Agora, missionário. Então, para missionário, nós liberamos muito mais, com muito mais alegria. Pastor não, pastor já é sustentado.
Não há diferença nem do missionário, nem do pastor, nem do presbítero, nem do diácono, nem daquele que acabou de ser apresentado aqui com oração, que é o Pedro. Não há. Há necessidades diferentes. Deus não olha como nós olhamos, e às vezes fazemos longas orações para enganar. E aí a segunda parte do versículo, aí Cidinha, que é que eu falei com você, a segunda parte do versículo 40 é: estes sofrerão juízo muito mais severo. Você sabia que lá na perdição haverá juízos diferenciados? Sabia disso? Sabia ou não? Sabia? Você tem o galardão no céu e você tem a severidade do juízo no inferno. Está aqui. Quem é conhecedor e não pratica, a sua pena será maior no inferno, o seu sofrimento será maior no inferno. Não sei o que ele vai receber a mais, mas ele será penalizado de forma mais intensa no inferno. Por quê? Eram aqueles que estavam escrevendo a lei. Eles estavam em contato com a lei de Deus, certo? Bom, então qual que é a premissa aqui maior? O material, fazer sem ser é hipocrisia e recebe a reprovação do Senhor. Não sei se eles estavam presentes, mas há tudo para ser, porque se você olhar o versículo, o contexto anterior, olha o versículo 35. Jesus ensinando no templo. Havia possibilidade, sim. Não sei se eles estavam, mas havia possibilidade, porque estava no templo. Então continua no templo, continua ainda no templo, e só 13 que ele sai do templo. Certo? Fazer sem ser é hipocrisia e requer reprovação do Senhor. Nós temos que ter cuidado e avaliar a nossa vida. Será que eu não estou sendo um escriba condenado por Jesus? Como pastor, pregador, mas na vida diária eu não estou na presença de Deus como deveria estar? Como é o meu comportamento fora do templo, fora da vista dos meus irmãos? Gostam do destaque. Eu coloquei aqui síndrome do pavão, né? Gostam de aparecer. E praticam a extorsão. Enganam nas orações. Segundo texto, eu tenho que agilizar, né? Segundo texto, no reino de Deus, o aprovado não é a oferta, mas o ofertante. O segundo texto trata então da viúva pobre. E se você ver aqui, os comentaristas aí discutem, o que todos chegam à conclusão é que era uma fração de 1 centavo. Nós aqui, o menor é 1 centavo, que nem tem. 4,99, você dá lá o caixa, ele devolve 1 centavo, né? Mas seria a fração de 1 centavo que ela coloca no gasofilácio. Isso é muito importante, a gente precisa entender isso. Quando nós olhamos esse texto, primeira coisa que eu preciso saber é que Jesus está atento àquilo que você, nós fazemos na igreja. Ele está atento quando eu estou aqui, presente, mas só de corpo, porque estou pensando em tantas outras coisas lá fora. Ele está atento, vendo quando eu trago aqui no gasofilácio os dízimos e ofertas. Ele está vendo quando eu canto
o que canto, se realmente é aquilo mesmo que eu creio e faço. Ele está vendo o meu coração na hora da oração. Ele está vendo o meu coração na hora da pregação. Ele está vendo tudo. Ele está atento aos detalhes. Você não vê aqui que as pessoas ficaram assustadas com aquela mulher que deu aquele dinheirinho. Está dizendo que Jesus, observando que estavam ali distribuindo ou contribuindo, ficou atento. Então ele está atento. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender com os fariseus, é o temor a Deus, inicialmente com o nome de Deus. Isso precisamos sim. Não estou dizendo que eles são verdadeiros, estou dizendo o ato em si. Nós perdemos o temor a Deus, gente. Piadas de Deus, a maneira como nós tratamos a Bíblia, a leitura da Bíblia. Quem aqui é do tempo de que ninguém entrava no templo na hora da leitura da Bíblia? Tem uma turminha aí que é desse tempo. A gente chegou atrasado, problema seu. Está lendo a Bíblia, você tinha um respeito muito grande. Primeira vergonha de chegar atrasado. Segundo, é a leitura da palavra de Deus. Então chegava e esperava. Terminou a leitura da palavra de Deus, entrou. Bom, não é do meu tempo, que nós somos mais jovens. Mas os outros que levantaram a mão, Natália, Thalita, levantaram a mão aí, é do tempo delas, né? Não, mas algumas pessoas, algumas igrejas faziam isso. E é bonito no sentido de temor, respeito pela palavra de Deus. Nós perdemos o temor a Deus. Nós perdemos o temor a Deus. Sim. E as coisas boas não importa de onde, né? Tem que aprender. Tem que aprender. Então o temor, o silêncio. Olha, eu não gosto. Há poucos dias eu cheguei e fiquei lá atrás por causa terminei a aula lá, cheguei para não atravessar a igreja e fiquei lá atrás. Mas eu gosto de me sentar à frente. Sabe por quê? Quando é alguma coisa que eu gosto, que me chama a atenção, eu quero os primeiros lugares. Então por isso eu venho para frente. Até porque aqui na frente não tem como ficar conversando. Lá atrás pode ocorrer é mais fácil eu ser tentado. Então aqui na frente é mais difícil. Então eu gosto de sentar à frente. Mas a probabilidade, até pessoas chegando, os que vêm depois, então lá é mais difícil. Por isso eu gosto de sentar bem à frente. Aqui nós temos um friozinho a mais aqui na frente, né? Então o dia que eu sentir muito frio, eu vou trazer um paletó a mais para ficar aqui. Mas eu quero ficar aqui à frente. A não ser aqueles que precisam estar lá. Lógico, a gente respeita. Ah, não gosto também. Ok, sem problema. Não estou criticando você não. Estou dizendo que eu gosto de estar à frente justamente por isso. Para não ser incomodado com aqueles que chegaram ou tiver de sair, né? Mas vamos aqui. As pessoas estão ali distribuindo e havia vários gasofiláceos, cada um para um tipo de oferta. E os ricos colocavam grandes quantias. E aquela viúva, vamos colocar no mínimo do real, que seria 1 centavo. E aquela mulher vai e leva 1 centavo, que nem o supermercado lhe dá de troco. Ninguém dá de troco. Coloca-se o preço, lá na loja também deve ser assim. O comércio faz isso, R$ 5,99. Você vai pagar 6 e vai ficar por 6 mesmo. Mas ela colocou 1 centavo. E olha só a palavra de Jesus. Jesus fez questão de chamar os discípulos. Como é que eu faria? O Floriano e a Cidinha trouxeram aqui à frente, de uma só pancada, R$20.000 depositou. Eu chamo os presbíteros, já vem cá, vamos ver aqui o dia do nosso irmão aqui. Jesus fez diferente. Bênção pura. Aí agora ela vai colocar 1 centavo, ele chama a atenção e diz: vem cá, vem cá, vem cá. A vida interpretada de cima. Primeiro texto: Deus vê o coração e quer vida, e não
religiosidade. Segundo, Deus não está nem aí para o seu dinheiro. Em nome de Jesus, se você é membro dessa igreja e se está em conflito e não perdoou o seu irmão, não traga o seu dízimo, sua oferta, enquanto você não consertar com o Senhor. Se tem uma coisa que Deus não precisa, é do nosso dinheiro. É Ele que nos dá. É tudo dele. E Ele, eu só estou reproduzindo Jesus, tá, gente? Não é eu que estou criando uma nova lei aqui, não. Jesus disse, ao levar a sua oferta, lembrar que tem que perdoar a Talita, resolva. Não é que você tem que largar a oferta, tem que correr lá, porque a vez não dá. Mas tem que colocar no coração a disposição de resolver a situação. Talita, vem cá. Você me ofendeu? Não, você me ofendeu muito, não. Eu estou com um problema com você, vem cá resolver com você. Porque eu não posso cultuar a Deus com o meu coração cheio de ódio. Aquela mulher mostra que o princípio de Deus, ou naquela mulher, o princípio de Deus é mostrado como querer o coração. Eu gosto muito da primeira oferta dada na Bíblia, que é Caim e Abel. Não vou entrar no mérito dos bons teólogos que dizem que a questão era sacrifício ou não era sacrifício. Eu não consigo ver como sacrifício ou não sacrifício, porque a expressão é: o Senhor agradou do coração de Abel e de sua oferta. O Senhor desagradou-se do coração de Caim e de sua oferta. E Jesus diz aqui: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. E não é, olha Cidinho e Floriano, não é mais do que um que deu muito. Jesus comparou, olha o detalhe, ele comparou o 1 centavo que eu estou reproduzindo ainda com valor a mais do que era, como mais do que todos os ofertantes. Qual a razão que ele explica? Está aí no texto. Olha só o que ele fala. Projeta para a gente, por gentileza, o versículo 44. Porque todos, vamos lá? Todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, ela não deu a maior parte do que possuía. Ela deu tudo o que possuía. Pena que algumas igrejas pegaram isso e inverteram e disseram: dá uma oferta de fé aí, dá o seu carro, dá a sua casa. Não, não é isso, não. O que Jesus está falando aqui é que aquela mulher possivelmente entendeu que o Senhor é o Senhor da provisão. E se ela está no reino, Ele proverá. Não sei se foi isso, mas de repente foi. O que Jesus está dizendo aqui, que o nosso coração precisa estar na presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão: se dízimo for peso, parece que o William Douglas orou aqui, se dízimo for peso para você, não traga. Enquanto Deus não moveu o seu coração para o reino dele, Ele não precisa do nosso dinheiro. Eu não quero dizimistas, eu quero crentes fiéis que sim, usam toda a sua vida, inclusive a sua finança, para o reino de Deus. Olha o que ele diz. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Nada contra você crescer e ter muito dinheiro. Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe. Certa vez eu falei para numa escola dominical, e alguém que não era crente falou assim: eu não tinha pensado nisso. Eu falei: quem dera se cada membro da igreja aqui fosse dar dízimo, no dízimo fosse 10 mil reais por mês. Aí, o quê? Não, mas para você dar 10 mil reais por mês, tem que ganhar 100. Aí ele é mesmo, está vendo? Mas não é por isso. A questão é: entregue a sua vida totalmente ao Senhor. A nossa igreja, irmãos, vocês não sabem, mas o presbítero Clóvis, o presbítero Miqueias, tem mais algum presbítero para a gente que eu não estou vendo?
O presbítero Anderson trabalhando lá na missão, presbítero Daí está aqui, presbítero Natanael está na congregação, presbítero Wendel deve estar trabalhando também, presbítero Bela está trabalhando também, porque não estão aqui. Quanto de pedido de oferta missionária nós recebemos? São muitas, infelizmente a gente não tem condições de atender todo mundo. E quantas pessoas, principalmente a SAF aí, recebe solicitação de pequenas ajudas aí? E aí eu tenho falado com a Damares lá em casa e nós temos conversado no conselho. Se vem para nós, precisamos avaliar com carinho. Agora, qual o sentido de eu ver o meu irmão tá lá precisando de engravidou-se sem ter planejado a gravidez e não tem nada para o bebê? Não, mas eu não vou ajudar não, porque eu tenho que ir para Porto Seguro agora nas férias aí, então já comprei lá, tem que andar de não sei o quê, tem que comer não sei o quê, aí chega lá, você come tudo, passa mal e ainda sai feliz da vida ainda, enquanto a pessoa está lá sofrendo. Isso é de Deus? Não, não é de Deus. Aí você vai lá, está caro os negócios, está caro, mas enche a despensa. Deus está lhe dando. E quem sabe aqui está do seu lado precisando? Algumas pessoas que pedem na rua, elas não precisam, porque elas pedem por causa do vício. Tenha cuidado com isso. Mas aí, de repente, alguém me pediu 1 litro de leite. Desculpa, vou corrigir. 1 litro de leite. Porque de onde eu venho, a gente não fala litro de leite, né, Thalita? A Thalita me ensinou a falar litro de leite. Então, de onde vem, fala... ele chegou e me pediu 1 litro de leite. Ele só não pediu que de carne, mas 1 litro de leite pediu. E aí eu olhei, mas sabe, eu não vou dar um litro de leite para ele. Aí a menina do supermercado me conhecia e disse: pastor, ele vai vender para comprar pinga. Já contei isso para vocês aqui, mas tem alguns que não ouviram. Então, como dizia, deve dizer ainda, né? A irmã do Marcão, como é que chama? Fabiola, sejam fortes. Aí eu falei: não, ele não vai vender, não. Como é que você sabe, pastor? Não vai, porque eu vou cortar o bico dele, me arruma uma tesourinha. Cortei, dá uma golada nesse negócio aí. Aí eu falei: agora vai. Quem comprar tem que ser muito doido, né, para comprar um negócio desse. Mas eu estou dizendo o seguinte, irmãos, às vezes a pessoa precisa, do lado, precisa. Há momentos que a gente não tem, há momentos que a gente tem, mas vamos abençoar. Essa mulher tinha o coração na obra, a gente precisa ter o coração na obra. A gente precisa ter o coração na obra, sim. O missionário João Marcos disse no vídeo, o missionário vai ao campo e Deus está mandando o campo ao missionário agora. E Deus obra de forma extraordinária. Deixa eu contar uma historinha aqui que é dentro da Liberdade. Que Deus usou o Midinho, que é irmão da Talinha e da Rosinha. Que é assim que a dona Ruth trata, tudo no diminutivo, né? O Emídio, irmão da Eutala e da Rosa. Nós tínhamos irmãos aqui, caminhoneiros, que estavam já engajados para levar o caminhão. Aí Deus disse: não, eu vou usar alguém que não é membro da igreja. E usou o Emídio para abençoar. E os colchões já estão lá no acampamento. É assim que Deus faz. Aí o Emídio entrou em contato, alguém, e segundo o Sonildo e o Natanael e o Edson, que foram até o caminhão, a alegria das pessoas, outros caminhoneiros vieram para ajudar e colocar e ajudar a amarrar, a bênção como Deus faz, Deus é soberano. Então, se você não usar o que é seu para abençoar vidas, Deus vai levantar outros, eles vão ter a bênção de poder ajudar a abençoar vidas. Então, aquilo que você ganha é para abençoar vidas, inclusive a sua família. Você não pode também deixar sua família perrengando e dar tudo não, aí é errado também. Primeiro, os da família. Depois da família da fé, depois as outras pessoas. Precisamos cuidar disso. Essa mulher fez isso. Jesus aprova um coração pobre, porém totalmente rico do Espírito Santo do Senhor. Jesus olhou a disposição daquela mulher. O reino de Deus é mais importante do que as nossas necessidades de provisão. Pode ter certeza disso.
Pode ter certeza disso. E eu fecho com a expressão, esse bloco. O desprendimento do material em prol do espiritual é marca da adoração sincera de um coração confiante que entendeu o plano de Deus. Não tem a ver com a quantidade, mas com o coração do adorador. Para encerrar, versículos 1 e 2 do capítulo 13. O material, ainda que eminente, ou seja, elevado na importância, é passageiro. Os discípulos estão saindo com Jesus e olham para o templo e diz: que construções! Olha como é que ele diz. Ao sair Jesus do templo, disse um dos seus discípulos: mestre, que pedras! Nós lemos assim, né? Esse é o problema nosso, que a gente lê assim: ao sair Jesus do templo, disse-lhes um dos seus discípulos: mestre, que pedras, que construções! Não, mas não foi isso. Foi: que pedras, que construções! E ele estava errado? Não, não estava errado não. A beleza das pedras, a beleza das construções, tanto o templo como os arredores. Havia belas construções. Somos atraídos pelo que os nossos olhos contemplam. Nosso coração ainda está quedado às coisas materiais. Sabe, eu tenho muita... Olha como nós oramos pouco para as coisas relacionadas ao céu. Às vezes nós pedimos muito mais proteção para as coisas materiais do que proteção como Jesus pediu. Como é que ele orou pedindo na oração do Senhor? Não nos deixes cair em tentação. A preocupação de Jesus sempre foi uma vida com o Pai. Por que Jesus passava tanto tempo com o Pai? Se você olhar nos evangelhos, você encontrará: retirou-se Jesus para orar sozinho, retirou-se Jesus para orar sozinho, retirou-se Jesus para orar sozinho. E antes daquele momento em que ele anda sobre as águas, ali aproximadamente 6 horas de oração. E ele conversava com o Pai, eu não sei o que ele conversava com o Pai, de repente assim, olhando para os discípulos, passando sufoco lá embaixo, dizendo assim: pobres homens, eu vou ter que ir lá socorrê-los. E aí então ele toma a decisão e sai. Mas tem um versículo muito importante, que está em Lucas, que antes de Jesus chamar os discípulos, escolher os discípulos, ele diz assim, Lucas diz assim: e passou a noite em oração. Qual a razão de Jesus estar em oração? É porque ele amava a comunhão com o Pai, ele amava estar com o Pai, ele desejava estar com o Pai, a companhia do Pai para ele era primordial. E só quando eu tenho muita comunhão com o Pai, eu estou apto a ter comunhão com o meu irmão e com a minha irmã, porque a oração, a presença de Deus me derrete, a oração, a glória de Deus me joga, me mostra quem sou. Vou repetir aqui, não sei pela 30ª vez, como disse John Bunyan: aquele que está no chão não precisa temer a queda. Se o Espírito Santo mostra que eu não sou ninguém perante Deus, eu não preciso ficar irado com as afrontas. E por que fico? É porque está ainda vazio aqui, eu preciso encher mais. E Jesus diz assim: estão preocupados, achando bonito isso aqui? Estão achando bonito a construção? Isso vai passar, vai cair tudo. E no ano 70, depois dessa profecia, vieram os inimigos, entraram em Jerusalém, destruíram tudo, inclusive o templo. Não ficou pedra sobre pedra. É por isso que Jesus disse: invista lá em cima. Invista lá em cima. E a tônica disso tudo é: toda a criação
por mais bela que possa ser, é mínimo diante do que é eterno. Contemple o Senhor. É errado eu achar bonito? Não, não é não. Lá de casa, do nosso quarto, a gente vê quando tem lua, a lua. É lindo. É linda. As estrelas são lindas. Manifesta o poder de Deus. Quando olho para as montanhas, para o mar, os limites são lindos, mas tudo isso passará. Tudo isso passará. Agora eu preciso aprender a contemplar a presença de Deus, a querer a presença de Deus. Agora, não há lugar para mim se eu quero estar junto com o Senhor. Ou é Ele, ou sou eu. Então, por isso que Jesus disse: cuidado com a hipocrisia, eu vejo o coração. Desprenda-se de tudo que é seu, porque o reino de Deus é maior do que a sua própria necessidade. Olhe tudo isto material, isso tudo vai acabar. Damares e eu, é mais o William e a Natália, porque quem já passou a Damares não chegou ainda na metade, mas eu já, né, passei da metade. Agora é só descendo, né? Descendo o morro. O problema para descer o morro é mais veloz, né? Esse que é o problema, né? Mas vai passando. A gente tem uma chácarazinha lá, bonita, abençoada, gostosa. Meu desejo é construir um barraquinho lá, mas por enquanto só está no desejo, Giovanni. Só está no desejo. Mas é construir um barraquinho lá para a igreja. Você quer ir lá passar os dias, vai lá, passa uns dias lá, bênção de Deus. Mas aquilo também será destruído. Tem um córregozinho pequenininho, né? Que passa embaixo assim. Aquele barulhinho da água, delicioso. Mas passará. Passará. Então, olha o que o Marcos diz. Deus vê diferente os religiosos. Deus vê diferente os adoradores. Deus vê diferente toda a criação. Eu encerro então com Mateus 6, 33. Mateus 6, 33. O que diz ali? Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não significa que você não deva agir. Está na terra, haja como um terreno redimido. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos orar?